Vamos imaginar, por um instante, tipo um arbusto silvestre comum. Uhum. Aquele bem básico mesmo, que a gente acha em qualquer mato. Isso. E, tipo, por mais que haja um cuidado extremo com o solo, por mais que a gente coloque água em abundância, adubo da melhor qualidade. Aquele adubo caríssimo. Exato. A biologia impõe um muro que é absolutamente intransponível. Aquele arbusto, ele jamais vai produzir uma maçã doce ou, sabe, uma uva suculenta. Sim, o próprio código genético dele proíbe isso, né? Perfeito. A natureza não dá esses saltos mágicos fora da sua própria capacidade. O limite de qualquer coisa está cravado na sua própria essência. É uma regra implacável da biologia. E se a gente for pensar bem, da filosofia também, sabe? Uma coisa só pode agir até onde a natureza dela permite, não tem como fugir disso. Mas aí entra uma técnica agrícola milenar que simplesmente subverte, ou melhor, hackeia mesmo essa regra natural. Ah, o enxerto. Isso, o enxerto. Alguém faz um corte profundo no caule desse arbusto silvestre e insere ali um ramo vivo de uma árvore frutífera nobre. E, de repente, as regras do jogo mudam de forma super drástica. Totalmente. Aquele arbusto que, pela sua própria força genética, jamais daria nada além de folhas sem graça, começa a produzir frutos espetaculares. Tipo, a planta passa a viver, a respirar e a operar a partir de uma vida que não era originalmente dela. A seiva mudou. Nossa, essa imagem é perfeita, porque o enxerto altera a capacidade radical da planta, né? É uma intervenção que vem de formas que, tipo assim, ela passa a agir de dentro para fora. Aham. Ela eleva o que a natureza daquele arbusto podia alcançar por si só. Ele não deixa de ser um arbusto lá na base dele, mas a operação agora pertence a uma ordem muito, mas muito superior. E é exatamente com essa imagem botânica fascinante que a gente abre o nosso mergulho de hoje. Uma baita introdução, diga-se de passagem. Obrigado. Nós vamos explorar hoje o material do audiolivro As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, O Germe da Vida Eterna. Isso foi disponibilizado pelo canal Caminho Católico. Um material riquíssimo. Muito. E a missão da nossa exploração profunda hoje é desconstruir uma ideia que é quase um vício de pensamento para muita gente. A maioria de nós cresce com essa ideia, né? Sim. Quando se fala em vida eterna, a imagem imediata para a esmagadora maioria das pessoas é a de um destino, um lugar distante, talvez nas nuvens. Com harpas e anjinhos. Exato, aquele estereótipo. Para onde se vai após a morte? Como se fosse, sabe, uma linha de chegada, que só é cruzada lá no final de uma maratona super longa. E essa é a visão mais comum, e é precisamente o que a gente vai desmontar aqui para quem está escutando. O que a teologia clássica, a partir dessas fontes, nos mostra é que pensar dessa forma é perder de vista a mecânica espiritual mais impressionante que existe. O mecanismo todo, né? Isso. A premissa central aqui é que a vida eterna não é algo que nos espera lá no futuro, ela já começou. Uau! Ela funciona de forma idêntica a esse enxerto botânico que você quer dizer que a gente estava comentando. É uma semente invisível que tecnicamente é chamada de graça santificante e que já está implantada e operando na essência da alma agora mesmo, na vida cotidiana de quem nos acompanha. Caramba, agora mesmo. Mas, para a gente entender como essa engrenagem divina gira, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o nosso código genético original, por assim dizer. Faz sentido. Por que a gente não nasce com essa vida eterna de fábrica? Tipo, por que precisamos do enxerto, afinal? A nossa exploração levanta uma limitação natural que é muito intrigante. Aham. Nenhuma inteligência criada, por mais brilhante, por mais evoluída que seja, consegue ver a essência de Deus diretamente usando só as próprias forças. E o mais chocante para mim é que isso não se aplica só às nossas mentes humanas, mas engloba até a natureza dos anjos. A gente acha que os anjos já vêm com tudo pronto, né? Mas se formos analisar a lógica por trás dessa limitação, ela faz todo sentido. Como assim? Pensa bem. Nós temos a capacidade natural de conhecer coisas criadas porque a nossa inteligência foi desenhada, foi moldada para interagir com esse nível de realidade. Tá, com o mundo físico, a biologia. Exato. Observando a complexidade do universo, as galáxias, qualquer intelecto pode deduzir que existe um Criador. É tipo,
Admirar um quadro magnífico e concluir com absoluta certeza que teve um pintor muito talentoso ali. Lógico, a gente vê a obra e deduz o artista. Só que ver o pintor face a face, sabe? Compreender a essência desse pintor exatamente como ele compreende a si mesmo, Aí é outra história. totalmente outra história. Essa é uma operação que pertence a uma categoria fundamentalmente diferente. É tipo se o nosso hardware mental não suportasse o peso desse tipo de software, né? Ou, voltando lá para nossa horta, o arbusto silvestre não tem como produzir uvas por puro esforço mental, ou sei lá, força de vontade. Falta a natureza para isso. Falta o equipamento base. A razão profunda para essa incapacidade, nas fontes, esbarra no que a filosofia chama de objeto formal da inteligência divina. Espera, objeto formal. Aí a gente entrou no jargão. Vamos traduzir isso da linguagem acadêmica para o mundo real, para quem está ouvindo a gente lavando a louça ou no trânsito. O que isso quer dizer na prática? Claro, vamos lá. Pensa o seguinte. Cada sentido nosso tem um alvo específico, tá? O objeto formal, ou seja, o alvo da visão, é a cor e a luz. O olho só capta a luz. Isso. O do ouvido é o som. O objeto formal, o alvo natural do intelecto humano, é a verdade das coisas criadas. A gente entende o que foi criado. Tá, faz sentido. Mas o alvo natural da inteligência de Deus é a própria essência de Deus. Ele entende a si mesmo, de forma infinita. Certo. Criada, seja humana, seja angélica, pudesse naturalmente atingir e compreender essa essência divina pelas próprias forças. Se a gente conseguisse fazer isso de fábrica, Exato. Isso significaria que essa mente possui a mesma natureza que Deus, nossa, o que geraria um colapso lógico absoluto. um colapso colossal. Se a criatura pudesse ver o Criador naturalmente, assim, a linha divisória entre quem cria e quem é criado desapareceria por completo. Ia virar tudo a mesma coisa. Sim, teríamos uma confusão panteísta, o universo, as mentes e o próprio Deus se misturariam numa única massa, indistinta, sem fronteiras. Ninguém ia saber quem é quem. Para que o universo faça sentido e a ordem se mantenha, a criatura precisa continuar sendo criatura. É uma proteção da própria realidade, entende? Por isso que, por vias puramente naturais, essa visão direta, essa vida eterna de fábrica, é tecnicamente impossível. Caramba. Então, como é que esse abismo é cruzado? Porque a gente sabe que existe a promessa do céu. Sim, existe. Se a natureza não alcança, é aqui que entra o tal do enxerto divino. A alma humana precisa ser elevada além do seu limite biológico e psicológico. Elevada de fora para dentro. Exatamente. E essa elevação acontece por meio de um dom, uma ajuda externa e super gratuita, que é a graça de Deus. A graça santificante é exatamente o ramo vivo da árvore divina sendo inserido de forma invisível na nossa natureza silvestre. É uma transfusão de seiva. Uma participação real na vida íntima de Deus. E olha que detalhe importante. Não significa que a pessoa deixa de ser humana, tá? Certo, o arbusto ainda é arbusto. O arbusto enxertado ainda tem raízes de arbusto. Mas essa nova seiva confere a Numa uma capacidade radical e nova para realizar operações divinas. Então, torna-se possível conhecer e amar a Deus de uma forma que a nossa biologia e psicologia originais jamais iam permitir. E aqui a mudança de perspectiva se torna, muito drástica. Porque a divinização da inteligência da vontade exige que a própria essência da alma seja alterada. É cirúrgico. Sim, o enxerto muda a seiva fundamental. Mas olha, se a graça é essa vida nova pulsando agora, como que isso se relaciona com a ideia gigantesca e deslumbrante que a gente chama de céu ou de glória? Essa é a grande questão. A analogia que embasa essa análise nas fontes é fantástica. Eles usam a imagem da bolota que contém o carvalho. Uma imagem clássica. E muito visual, né? A semente já é a árvore, só que num outro estágio de expansão. E não há imagem melhor para ilustrar isso. O princípio fundamental do céu já é entregue agora. A vida da graça aqui na Terra não é um rascunho, não é uma maquete. Nenhuma imitação, né? De jeito nenhum, não é um trailer do filme. A afirmação teológica é muito categórica aqui. Trata-se rigorosamente da mesma vida em essência. A criança contém um adulto em potencial.
A bolota escura e pequena esconde dentro de si, tipo, a mesma estrutura biológica daquela floresta imensa. Mas olha, vamos ser bem honestos agora, porque isso levanta uma dúvida enorme e muito prática para quem está ouvindo a gente. Pode falar. Se a vida da graça que uma pessoa carrega, sei lá, no meio do trânsito engarrafado, Pagando boleto. sim, pagando boleto, enfrentando frustrações diárias, se isso é literalmente a mesma vida eterna dos santos no céu, por que a experiência parece tão terrivelmente diferente? É o choque de realidade, né? Total. A vida cotidiana é cheia de incertezas, de fracassos, de oscilações de humor. E o céu é descrito como uma alegria e uma perfeição absoluta. Como que algo tão diferente na experiência pode ser a mesma coisa na essência? É uma excelente pergunta. E é o paradoxo da semente da árvore. Para entender por que a experiência difere tanto, a gente precisa olhar para os dois únicos fatores que separam a graça aqui na Terra da glória lá no céu. Só dois fatores? Só dois. E repare bem, não é uma diferença de substância, mas apenas de condição de existência. A primeira diferença brutal é o modo de conhecimento. Como assim? Aqui na Terra, nós participamos dessa vida divina envoltos na obscuridade da fé. É tipo tentar enxergar uma paisagem maravilhosa através de um vidro muito grosso, embaçado e no meio da noite. Você sabe que a paisagem tá lá, mas não vê os detalhes. Da visão imediata. Nossa, faz muito sentido. O enxerto está pulsando, a seiva está correndo, mas nós ainda estamos como uma bolota debaixo da terra, né? Literalmente enterrados. Vivendo no escuro sem ver a luz do sol diretamente. E qual é a segunda diferença? A segunda diferença fundamental é a vulnerabilidade. O risco. Isso. Aqui na Terra, enquanto esse desenvolvimento acontece no escuro da fé, existe a esperança, lógico. Mas existe também o risco real de arrancar esse enxerto através de escolhas autodestrutivas, contrárias a essa vida. Que é o que a tradição chama de pecado. Exatamente, o pecado. É um estado de fragilidade e tensão constante. A gente está sempre na corda bamba. Já no céu, essa posse da vida divina se torna inadmissível. Espera, inadmissível é aquele termo acadêmico para dizer que a garantia é absoluta? Certo. Isso mesmo, termo técnico. Significa que não pode mais ser perdida, não pode ser roubada ou corrompida sob nenhuma hipótese. A fragilidade simplesmente desaparece. Some. Mas preste atenção no detalhe. Se a gente remover essa escuridão do vidro embaçado da fé e tirar o risco da perda, a vida em si, O núcleo que sobra, o núcleo que sobra é a mesma vida que já habita uma pessoa em estado de graça hoje. caramba! E para tentar ancorar o peso alucinante dessa realidade, quem nos acompanha precisa ouvir uma reflexão de Santo Tomás de Aquino que a fonte traz. É daquelas afirmações que, sério, exigem uma pausa mental. Aquino não brincava em serviço. Parece até um absurdo à primeira vista. Aquino repetia frequentemente que o bem da graça de uma única pessoa é maior que o bem de toda a natureza do universo somado. É uma declaração que desafia a nossa noção de escala, de valor. A gente fica até meio zonza. Espera um pouco, vamos detalhar isso, porque a proporção é simplesmente insana. A teologia clássica está afirmando que o menor grau de graça santificante na alma de uma pessoa simples, sei lá, de uma criança recém-batizada. Uma gotinha invisível. Sim, uma gotinha invisível de vida divina é algo objetivamente mais precioso e superior do que todas as galáxias do universo juntas. Isso. Estamos falando de cada buraco negro, de cada estrela, de toda a complexidade do ecossistema da Terra e mais ainda, com as naturezas angélicas incluídas desse pacote. Tudo isso na balança. Tudo isso vale menos do que a semente da graça em uma única pessoa. Como que o Tomás de Aquino justifica um aparente exagero matemático desses? Ele justifica pela ordem de grandeza das naturezas. É aí que está o pulo do gato. A vastidão astronômica do universo físico, por mais incompreensível que seja para nós, com seus bilhões de anos-luz. Que já é de explodir a cabeça. Exato. Mas ainda está contida dentro de uma categoria muito clara, a ordem do natural. É a criação. A menor gota de graça, por outro lado, pertence a uma ordem infinitamente superior, o sobrenatural. A própria vida do Criador. É a própria vida íntima do Criador incriado.
Então é uma diferença qualitativa, não quantitativa. Precisamente. Pensemos nos milagres que mais impressionam o imaginário humano ao longo da história. Abrir o Mar Vermelho. Isso. Abrir o mar, curar um cego de nascença, multiplicar os pães, tudo isso, por mais espetacular e visual que seja, ainda é uma manipulação da ordem física e natural. É mexer nas peças que já estão no tabuleiro. Brilhante, é isso. Agora, a implantação da graça santificante numa alma é um milagre de uma magnitude infinitamente superior a todos os milagres físicos somados. Porque traz peças de outro jogo. Porque altera a essência espiritual e introduz a pessoa na família divina. É a passagem do nada pro tudo. É tipo comparar a arquitetura mais deslumbrante de um palácio gigantesco com o valor de uma única batida do coração do filho vivo do rei que mora lá dentro. O palácio é imenso, mas é só pedra, né? O coração pulsando tem a vida da realeza. O valor não está no tamanho, está na natureza da coisa. Nossa, que síntese maravilhosa. É exatamente isso. Bom, se a gente já entendeu o valor incalculável e quase aterrorizante dessa semente, a nossa exploração precisa focar agora em como cultivar isso. Afinal, sementes precisam germinar, árvores precisam crescer, e é aqui que a gente esbarra no Evangelho de São João, naquele encontro super famoso com a mulher samaritana à beira do poço. Um diálogo riquíssimo. É ali que Jesus oferece a ela uma água viva que saciaria a sede existencial para sempre. E ele diz que essa água vai se tornar dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aham. E o que traz uma virada de chave nessa imagem que as fontes destacam é o paradoxo físico que está oculto nela. Qual paradoxo? Pensa na natureza. A gravidade dita as regras, certo? A água material sempre, invariavelmente, desce. A água sempre procura o ponto mais baixo. Ela escorre das montanhas, procura os vales e se acomoda no nível mais baixo possível, que é o mar. Mas a água espiritual, da graça, essa seiva divina que a gente está falando, ela tem uma física própria e totalmente invertida. Ela desafia a gravidade. Ela sempre desafia a gravidade e se eleva. Ela não busca o abismo, ela busca a sua origem. Que genial. É o que as fontes chamam de atração gravitacional do espírito. Como essa água viva emana diretamente da vida íntima de Deus, ela carrega nela mesma a energia natural para elevar a alma de volta até Ele. Então ela não é uma água de poço parada, estagnada num reservatório fechado. Longe disso. É um fluxo dinâmico, sabe? Uma tensão vigorosa e constante que empurra o indivíduo para o alto, para o desenvolvimento pleno da caridade. O que significa que possuir essa vida eterna não é como ganhar uma medalha, botar numa moldura e trancar no cofre. Não é algo estático. É um verbo contínuo. É movimento puro. Mas a grande questão: como isso se traduz no asfalto? Na terça-feira de manhã, no metrô, as fontes são muito práticas em apontar os meios de cultivar essa vida, né? São sim. O princípio fundamental, segundo o texto, começa pelo ato de beber espiritualmente. E o que seria beber espiritualmente? Na tradição de São João, beber espiritualmente significa crer ativamente no Salvador. Tá, mas crer de que jeito? Porque tem muita gente que diz que crê. E aí é que tá a diferença. Não é uma crença teórica de quem aceita uma informação, tipo, a Terra é redonda e cruza os braços. Aham. Quem bebe dessa fonte espiritual, quem exercita essa fé na prática, passa a encher o seu próprio vaso interior com essa vida. E o que acontece invariavelmente com o recipiente que continua sendo preenchido sem parar por uma fonte inesgotável? Vai transbordar, não tem jeito. Chega o momento inevitável em que ele transborda. A pessoa deixa de ser apenas um receptor egoísta da paz divina e passa a ser um canal. Um encanamento por onde a água passa. Um canal que espalha essa mesma água para beneficiar quem está ao redor. O cultivo da graça exige o transbordamento, não existe reter só para si. E se essa água transborda, ela vai, por consequência lógica, molhar quem está perto. O que nos leva ao critério mais prático, direto e, eu diria, até cortante das cartas de São João. São João é bem direto ao ponto. Muito. Se alguém que está nos escutando agora quiser saber como testar o pulso dessa vida eterna dentro de si, tipo, fazer um check-up espiritual. Sim. O teste de fogo não é a capacidade de ter visões celestiais,
Não é sentir arrepios durante uma música emocionante, nem realizar grandes feitos intelectuais. A prova inegável de que se passou da morte espiritual para a vida é uma só, né? É o amor, amar os irmãos. Amar os irmãos. É a caridade fraterna do chão de fábrica da vida. E, por outro lado, quem alimenta ódio, ressentimento ou uma indiferença voluntária permanece na morte, independente do que essa pessoa diga que acredita ou poste na internet. O raciocínio é de uma clareza matemática irrefutável. Se a graça é a presença substancial do próprio Deus na alma, e se a essência de Deus Amor? é caridade em ato, puro. Então, o crescimento dessa vida interior tem que ter, obrigatoriamente, o rosto da caridade prática. Não tem meio termo. Não há espaço para uma esquizofrenia espiritual, sabe? Falar de Deus e odiar o vizinho. O amor aos outros é o termômetro exato da presença dessa água viva. Aham. Além disso, o texto mostra que o cultivo diário se ancora na obediência à palavra de Deus e, de forma muito visível, na Eucaristia. O pão da vida. Isso, que é o alimento desse enxerto, que sustenta todo esse crescimento sobrenatural. Mas tem uma coisa que ainda me intriga profundamente nessa dinâmica toda. Diga. Todo esse processo que a gente descreveu até agora, a semente oculta, a água que sobe silenciosamente, o amor ali nos pequenos atos do cotidiano, usa imagens de coisas muito minúsculas e invisíveis. É verdade. O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda perdido na terra, a um punhado de fermento que a mulher mistura em muitos quilos de farinha e que visualmente desaparece completamente, a um tesouro enterrado. Tudo bem escondido. Tudo é muito subterrâneo. A dúvida que fica é, se é tão oculto assim, não corremos o risco de isso simplesmente estagnar? Tipo, existe um ápice para esse crescimento? Ou a gente só vai regando essa plantinha no escuro até o dia da nossa morte física? Essa pergunta, olha, ela toca talvez num ponto mais surpreendente e muitas vezes esquecido de toda a teologia espiritual. Qual é? É o momento em que a vida da graça se encontra com a mística. Eita. Pensemos juntos. Se todo esse organismo espiritual, as virtudes que a gente recebe, essa água viva, se tudo isso é ordenado por natureza à plenitude da vida eterna, eles não foram feitos para ficar em estado de dormência por 70, 80 anos. A semente não foi feita para ficar na gaveta. Exato. Uma semente saudável com a luz certa e a água certa vai romper a terra. O fermento vai expandir a massa. Tem que haver um florescimento grandioso ainda no tempo presente. Tá, e qual é a cara desse florescimento ainda antes da morte? É o que a tradição espiritual chama de união mística. E aqui a gente precisa fazer um esforço muito consciente para quebrar um paradigma fortíssimo. A mística assusta um pouco, né? Muito. A cultura popular e até mesmo muito do ensino religioso mais superficial empacotou a união mística como se fosse, sei lá, uma anomalia. Um superpoder de meia dúzia de santos. Perfeito. Como se fosse um parque de diversões espiritual exclusivo para figuras históricas intocáveis. Aquela galera que flutuava nos claustros medievais ou que recebia estigmas. Uma espécie de anomalia maravilhosa, mas completamente fora do alcance de qualquer pessoa normal que trabalha das 9 às 6. Exatamente. A sensação é que a mística é aquele esporte de ultra alta performance que a gente assiste pela televisão. A gente admira, acha incrível, mas jamais tentaria fazer no quintal de casa. E essa visão está profundamente equivocada, segundo a teologia que a gente está analisando. A fonte desmente isso. A tese central desfaz esse mito completamente. A união mística profunda não é um fenômeno extra, não é um bônus para almas esquisitas ou especiais demais. Nas almas generosas, aquelas que não bloqueiam o fluxo da graça pelo egoísmo, essa união íntima e transformante com o Criador é o prelúdio absolutamente normal da vida eterna. Uau! O prelúdio normal. Normal. É o desdobramento lógico, sabe? O amadurecimento esperado daquela gotinha de graça recebida lá no início. A união mística é, na prática, a antessala do céu vivenciada aqui mesmo na Terra. Então, o destino daquele pequeno grão de mostarda invisível, se ele não for sufocado pelas preocupações
ou abandonado na secura, é se tornar a árvore colossal onde o céu e a terra se encontram dentro da própria pessoa. Lindo! Exatamente isso. A vida mística é o estágio adulto daquela semente minúscula da graça. Não são duas coisas diferentes, né? São a mesma vida em estágios de maturidade diferentes. A continuidade é perfeita. Se a seiva do arbusto foi trocada pela seiva de Deus, o único resultado natural, se não houver sabotagem no meio do caminho, Se a gente não arrancar o enxerto. o resultado é que essa árvore produza o fruto mais elevado possível. E esse fruto é a união transformante com Deus ainda neste mundo, limpando o terreno e preparando a pessoa diretamente para mergulhar no oceano da eternidade, sem ter aquele choque de transição. Sem precisar bater o carro espiritual, né? Chegando ao fim desse nosso percurso, o impacto de tudo isso na nossa forma de enxergar o mundo é tremendo. É transformador. A gente começou olhando para o milagre do enxerto botânico e vimos como a graça eleva a nossa essência muito além de qualquer limite natural. Entendemos como essa água viva flui para cima, contrariando a gravidade do nosso próprio egoísmo, e como ela transborda no amor prático a quem está ao nosso redor. O teste de São João. Exato. E, acima de tudo, a gente percebeu que o ápice normal de tudo isso não é uma vida medíocre e morna. De jeito nenhum. É uma união profunda e mística que antecede o próprio céu. Como diz aquele antigo prefácio litúrgico que é citado na nossa exploração de hoje. Para os que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E a eternidade não anula o que nós somos. Ela só revela a árvore grandiosa que já estava escondida ali na semente. Perfeito. É uma perspectiva que muda a frequência em que a gente opera no dia a dia. Especialmente numa era hiperconectada e barulhenta como a nossa, né? A gente vive focado obsessivamente no que é exterior, no que é palpável e quantificável. Só no visual, nos likes? E o grande perigo desse acesso de estímulo externo não é só a exaustão que todo mundo sente. É a cegueira que isso impõe na gente. Como assim cegueira? Nós ficamos cegos para o verdadeiro milagre colossal, contínuo e completamente silencioso que ocorre no substrato mais profundo de nós mesmos. A árvore crescendo ali e a gente nem vê. Exato. Quanta energia é gasta em busca de reconhecimento, de construir impérios temporários de papel, de buscar sinais espalhafatosos, enquanto o germe real e verdadeiro da glória inabalável já tenta desabrochar ali de fininho, no silêncio da própria alma. É uma revisão completa de onde a gente instala a nossa bússola de valor e de reverência. E isso me faz voltar àquela pedrada filosófica de Santo Tomás de Aquino, que ainda está ecoando forte aqui para mim. Pode apostar que para mim também. Se a matemática espiritual dele estiver minimamente correta, e se aquela microscópica e invisível centelha de graça santificante que habita numa pessoa carrega um peso eterno que esmaga em valor toda a vastidão das constelações, das nebulosas e dos exércitos de anjos, como é que nós podemos continuar vivendo da mesma forma? É impossível. Como que essa realidade absoluta deveria alterar, radicalmente a lente através da qual a gente enxerga a pessoa humana? Na próxima vez que alguém que nos escuta cruzar com a pessoa mais comum, talvez a mais invisível e cansada na fila do mercado hoje, Aquela que a gente nem repara. essa mesma, vale muito a pena se perguntar que floresta inimaginável, que universo infinito, invisível e silencioso pode estar escondido ali, germinando debaixo de uma aparência tão trivial. É de arrepiar. Fica aí essa provocação para continuar ecoando no dia de quem nos acompanha. Um grande abraço a todos e até o próximo Mergulho Profundo.